pessoal, tudo bem? Sou Paula Mendonça, psicóloga da Clínica Encontro. Bem-vindos ao nosso Momento Psi dessa semana. Resolvi hoje falar sobre relação de pais e filhos. Como ser um pai, uma mãe moderna, né, sem deixar que os filhos cresçam sem limite. E a primeira coisa que a gente precisa perceber é quanto mudou de alguns anos, de algumas décadas para cá, essa relação, né? Antes os pais tinham o poder absoluto da casa, da família. Hoje os pais têm que manter uma certa flexibilidade diante dos filhos, né? Só que a gente saiu de um extremo e entrou no outro, né? Se nós formos perceber, antes os pais eram autoritários demais, aquele autoritarismo desregrado, onde eu mando, então se você, enquanto estiver debaixo do meu teto, é assim que vai ser. E os filhos não tinham escolha, não tinham voz, não tinham como falar de si, não tinham como colocar as suas próprias opiniões, né? Mas nós saímos desse extremo e entramos no outro extremo, onde os pais de hoje em dia resolveram não fazer, não repetir o que os pais fizeram, mas fazer completamente o contrário. Só que a gente entrou numa troca de papéis muito complicada e patológica, inclusive. Então, nós estamos vivendo relações patológicas onde os filhos vivem o papel de pais, né? Se tornam meio que reizinhos da casa e são eles que mandam. Então, os pais hoje têm medo de, nossa, será que se eu der limite para os meus filhos, eu vou estar transferindo um trauma psicológico? A gente precisa entender que dar limites não é proibir. Dar limites é dar espaço, né? Os filhos precisam ouvir não também, inclusive para que eles possam saber ouvir não na vida, né? Se os filhos não ouvem não dos pais, eles vão acabar ouvindo não da vida. A gente vê pessoas, adultos, que não sabem lidar com os nãos, que não sabem lidar com as frustrações, né? E isso tem a ver com como que foi construído isso em casa. Como é que era essa coisa de obedecer, como era essa relação entre os pais e os filhos, onde eu posso tudo o que eu quero, eu dizer até onde meus filhos podem ir, até onde não podem ir. Se eu digo, determinar as coisas. Em todo lugar existem regras. Em casa também tem que ter. Eu vejo muitas pessoas virem até mim, né, muitos pais, e sem saber como lidar com os filhos. Muitas vezes, meu filho passa 12 horas por dia na frente do computador, né, não para nem para comer. E aí, às vezes, eu tenho que ser um pouco mais dura e dizer, mas quem é a autoridade em casa? Quem é pai e mãe em casa? Porque isso começa a ficar um pouco complicado, onde a gente tem essa troca de papéis patológicas, né? E a primeira coisa é dar esse limite, é dar espaço, não é proibir. Então, então eu vou proibir meu filho, ele nunca mais pega no computador. Isso não vai funcionar, vai criar uma revolta em casa. Então, novamente, a gente fica saindo de um extremo e entrando no outro. Como é que eu saio de um extremo onde meu filho pode ficar no computador 12 horas por dia, 9 horas, não sei, e eu entro no outro extremo onde meu filho não pega mais no computador? Eu vou criar uma revolta dentro de casa e isso vai afastar as nossas relações. Então, eu preciso delimitar tempo, delimitar espaço. Olha, você chegou da escola, vai almoçar. Você não vai para o computador. Está na hora de almoçar, é hora de almoçar. Depois você tem um tempo de descanso, que você pode dormir, ou você pode usar o computador, ou você pode descansar, enfim. De tal hora a tal hora você vai fazer tarefa. Não tem tarefa. Vai estudar um pouco. E depois disso, então, eu determino um tempo. Você vai ter cerca de 1h30, 2 horas por dia na frente do computador. Esse é o recomendado, né? É o máximo 2 horas, é mais ou menos 1h30. Agora, se a gente for pensar o quanto isso está extrapolado, né? O quantas horas as crianças ficam hoje no computador, quantas horas ficam hoje no celular,
enfim, e perdem o interesse por outras coisas. Realmente elas esquecem de comer, que aquilo ali consome, né? São consumidas pela tecnologia, pelos interesses de coisas diferentes e acabam esquecendo, inclusive, de comer. Mas esses limites, essas determinações têm que vir dos pais. O que a gente percebe que acontece? Os pais estão tentando compensar uma falta. Eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, meu esposo também, e aí a gente começa a ficar com aquela consciência pesada e eu acabo dando as coisas. O pouco tempo que eu tenho, eu não quero ficar proibindo, eu não quero discutir, então eu preciso dar. Ah, mãe, eu quero o tênis da marca tal, que é o tênis que o coleguinha na escola tem. Muitos pais às vezes não estão em condições disso e eles se endividam e eles fazem o que não podem para poder dar aquilo que os filhos querem. Existe uma diferença entre necessidade e desejo. Desejo, então, é aquilo que é, digamos assim, o luxo, né? Aquilo que eu posso escolher dar ou não. Necessidade é uma coisa que é necessária. Então, é necessário dormir. Sim, é necessário dormir quando se está com sono. Mas o que é desejo? O que é excesso? É eu dormir, passar a noite, por exemplo, até de madrugada no computador e querer dormir na hora de ir para a escola porque eu estou cansada. Né? Então isso é desejo, isso é luxo, isso é excesso. O que é também necessidade? Brincar, comer. Comer é necessidade. Agora, eu comer chocolate na hora do almoço, isso é desejo. Então, e os pais confundem, as crianças confundem isso, elas testam e os pais acabam caindo também. Então, o que também é necessidade? Beber também é uma necessidade. Agora, tomar refrigerante o dia inteiro, isso é desejo. Ah, tô com sede, eu quero refrigerante. Não, então bebe água. Né? Refrigerante tem horário para tomar também. O que é necessidade? Usar roupas confortáveis. Roupa de frio, roupa de calor, isso é necessidade. Ter um bom calçado para fazer esporte, um tênis, alguma coisa, enfim. O que é desejo? Eu ter as roupas de marca da época, eu ter o tênis de marca. Agora, é necessário que a gente possa entrar em acordo em casa, a gente possa conversar sobre o que é regra. Os pais têm medo de ser taxado de careta, de ser taxado de chato. Para ser mãe, para ser pai, é preciso também fazer papel de chato. E aí vocês podem me perguntar, Paula, então eu não posso, eu só tenho que dar o que for necessário para os meus filhos. Não, não é assim, né? Mas as coisas têm que vir também por merecimento. Muitas vezes os filhos ganham presentes demais, fora de época, fora de horário e muitas vezes sem até necessidade e sem merecimento também. Às vezes o filho está com problemas de comportamento na escola e está ganhando presente em casa. Está com problema, teve reunião na escola, foi falado sobre mau comportamento e aí eu levo meus filhos para o cinema, né? Eu levo para passear, eu dou o que querem. Então eu preciso entender o que é esse limite. Dizer sim quando sempre que possível e dizer não sempre que necessário. Dizer não também ajuda a construir uma estabilidade emocional melhor, para que quando eles possam crescer, eles saibam lidar com as frustrações que vão aparecer, que o mundo vai exigir deles. É um vestibular que às vezes não vai passar de primeira, são entrevistas profissionais mal sucedidas. E assim, porque nem sempre a gente vai ganhar sim do mundo, né? O mundo vai dizer não pra gente também. E para que a gente possa construir essas pessoas, esses futuros adultos com um equilíbrio emocional mais saudável, pessoas mais saudáveis e dispostas, prontas para se relacionar com o mundo de forma mais saudável. É necessário ter esse equilíbrio entre dar limites, dar espaço, sem contudo esquecer do principal, o afeto, o amor, o carinho, o respeito incondicional, ok? Por hoje nós vamos terminar esse vídeo. Claro que não para por aqui, porque falar de pais e filhos, da relação de pais e filhos, tem muita coisa ainda para falar. Então essa é só a parte 1. Quero que vocês
possam comentar aí sobre o que mais eu quero saber sobre a relação de pais e filhos, quais são as dificuldades de vocês, porque aí eu vou fazendo os outros vídeos de acordo com o que vocês precisam e necessitam de ajuda, ok? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.